Boa tarde, alunos. Na aula de hoje, nós vamos ver os conceitos iniciais de estatística. Objeto da estatística. A estatística é uma ciência exata que visa fornecer subsídios ao analista para coletar, organizar, resumir, analisar e apresentar dados. Trata de parâmetros extraídos da população, tais como média e desvio padrão. A estatística fornece as técnicas para extrair a informação de dados, aos quais são muitas vezes incompletos, na medida em que nos dão informações úteis sobre o problema em estudo. Sendo assim, é objetivo da estatística extrair informação dos dados para obter uma melhor compreensão da situação que se apresenta. Quando se aborda uma problemática envolvendo métodos estatísticos, estes devem ser utilizados mesmo antes de se recolher a amostra. Isso é, deve-se planejar a experiência que nos vai permitir recolher os dados, de modo que, posteriormente, se possa extrair o máximo de informação relevante para o problema em estudo, ou seja, para a população de onde os dados são provenientes. Quando de posse dos dados, procura-se agrupá-los e reduzi-los sob a forma de amostra, deixando de lado os dados aleatoriamente presentes. Seguidamente, o objetivo de estudo estatístico pode ser de estimar uma quantidade ou testar uma hipótese, utilizando técnicas estatísticas convenientes, as quais realçam toda a potencialidade da estatística, na medida em que vão permitir tirar conclusões acerca de uma população, baseando-se numa pequena amostra, dando-nos ainda uma medida de erro cometido. População e amostra. Qualquer estudo estatístico enfrenta o dilema de estudo da população ou da amostra. Obviamente, ter-se-ia uma precisão muito maior se fosse analisado o grupo inteiro, a população, do que uma pequena parcela representativa, denominada amostra. Observa-se a impraticável na grande maioria dos casos estudar-se a população em virtude da distância, do custo, do tempo, da logística e de outros motivos. A alternativa praticada neste caso é o trabalho com a amostra confiável. Se a amostra é confiável e proporciona inferir sobre a população, chamamos de inferência estatística. Para que a inferência seja válida, é necessário uma boa amostra, livre de erros, tais como falhas de determinação correta da população, falta de aleatoriedade e erro no dimensionamento da amostra. Quando não é possível estudar exaustivamente todos os elementos de uma população, estuda-se só alguns elementos. A esse damos o nome de amostra. Agora, vamos ver quais são os conceitos fundamentais da estatística. Vamos começar a nos identificar com o linguajar que vai aparecer. Então, vamos ver. O que é população? População é o conjunto de elementos, número de pessoas de uma cidade, por exemplo. O que é amostra? A amostra é uma parte representativa dessa população. E o que é variável? Variável depende da abordagem da pesquisa e da pergunta a ser feita. O que é frequência absoluta e o que é frequência relativa? Frequência absoluta é o valor exato, número de vezes que uma variável é citada. Geralmente, ela é representada por um número inteiro. Frequência relativa é o valor representado através de uma porcentagem.
Esse valor é dado em porcento, por exemplo, 20%, 30%, 40%. A seguir, vocês vão ver outras nomenclaturas que vão aparecer ao longo do nosso estudo de estatística. Medidas de tendência central. Média aritmética é a média de tendência central, somatório de todos os elementos dividido pelo número de elementos. Média aritmética ponderada, somatório dos valores de elementos multiplicados pelos seus respectivos pesos, dividido pela soma dos pesos atribuídos. Moda é o valor de maior frequência de uma série de dados, o que se repete mais vezes. Mediana é a medida central de uma determinada sequência de dados numéricos. Medidas de dispersão. Amplitude é a subtração entre o maior valor e o menor valor dos elementos do conjunto. Variância é a dispersão dos dados de variáveis em relação à média. Desvio padrão. Raiz quadrada da variância indica a distância média entre as variáveis e a média aritmética das amostras. A estatística ocupa-se fundamentalmente das propriedades da população cujas características são passíveis de representação numérica, tais como resultados de medições e contagem. Essas características da população são comumente chamadas de variáveis. As características ou variáveis podem ser divididas em dois tipos: qualitativa e quantitativa. Vamos começar a estudar agora as variáveis. As variáveis podem ser variáveis qualitativas, variáveis nominais e ordinárias. Variáveis qualitativas. Quando o resultado da observação é apresentado na forma de uma qualidade ou um atributo. Elas se dividem em variáveis nominais e variáveis ordinárias. O que são as variáveis nominais? Quando podem ser separadas por categorias chamadas de não mensuráveis, como, por exemplo, cor dos olhos, tipo de acomodação, marca do carro e sexo. Variáveis ordinárias. Quando os números podem agir como uma categoria ou ordenação. Como sugere o nome, elas envolvem uma variável que representa algum tipo de ordem, uma classificação em anos, por exemplo. Por exemplo, grau de satisfação da população brasileira com relação ao trabalho do presidente, ou grau de escolaridade da população que está sendo pesquisada. Outro tipo de variável, variáveis quantitativas, quando o resultado de uma observação é um número, decorrente de um processo de mensuração ou contagem. As variáveis quantitativas podem ser divididas em variáveis contínuas ou variáveis discretas. As variáveis contínuas são aquelas que podem assumir qualquer valor num certo intervalo contínuo, ou seja, uma reta real. Não é possível enumerar todos os possíveis valores. Essa variável geralmente provém das medições. Por exemplo, a altura do aluno. Ela é uma variável contínua, pois tecnicamente o aluno pode assumir 1,80 m, 1,81 m, 1,811 m, 1,812 m e por aí vai. Então, variáveis contínuas são aquelas que assumem valores numa reta real. Geralmente são peso, medida, altura, estatura. Já as variáveis discretas são aquelas que podem assumir apenas valores inteiros em um ponto de uma reta real. É possível enumerar todos os possíveis valores. Por exemplo, número de alunos numa escola, número de mensagens recebidas, número de filhos e etc. Sendo assim, as variáveis podem ser
quantitativas e qualitativas. As quantitativas se dividem em dois grupos: grupo das variáveis discretas ou contínuas. Já as qualitativas também se dividem em dois grupos. Elas podem ser nominal ou ordinal. Vamos ver um exemplo. Suponha que você é um pesquisador e está interessado em estudar aspectos socioeconômicos de um atleta de um time de futebol. Foram coletados os seguintes dados do departamento pessoal do clube e foi feita a seguinte tabela. As variáveis: estado civil, os valores podem ser solteiro, casado, separado, união estável e etc. Grau de instrução pode ser ensino fundamental, médio, superior. Número de filhos: 0, 1, 2, 3, 4. Salário: 1.000, 32.000, 5.439 e por aí vai. Idade: 14, 20, 34. Classe social: classe alta, classe média, classe baixa. Como que a gente pode classificar todos esses valores dessas variáveis? Então vamos classificar cada um deles. Estado civil é uma variável qualitativa, porque pode ser solteiro, casado, então ela é uma qualitativa nominal. Grau de instrução também é uma variável qualitativa ordenada, então é qualitativa ordinal. Por quê? Pode ser primeiro grau, segundo grau, ensino médio, ensino técnico. Número de filhos é uma variável quantitativa, discreta, porque é um número inteiro. 0, 1, 2, 3, 4. Salário é uma variável quantitativa, contínua. Idade também é uma variável quantitativa, discreta. Classe social é uma variável qualitativa, ordinal. Agora vamos fazer junto um exercício. Exercício 1. Em uma pesquisa realizada na escola, identificou-se os seguintes indicadores: idade, ano de estudo, ano de escolaridade, renda, sexo, local de estudo, conceito obtido na última prova de biologia e quantidade de livros que possui. Letra A. Das variáveis acima, quais são as variáveis quantitativas? Letra B. Das variáveis acima, quais das variáveis são quantitativas e diga quais são discretas. Vamos então resolver o exercício. Das variáveis acima, quais são as quantitativas? A variável 1, variável 4 e variável 8. Variável 1, idade. Variável 4, renda. Variável 8, quantidade de livros. Das variáveis quantitativas, diga quais são as discretas. As discretas são 1 e 8, idade e quantidade de livros. Vamos ver um outro exercício. Exercício 2. Dentre 3.000 alunos de uma escola, selecionaram-se 30 e inquiriram-se sobre programas de televisão preferido. Neste conjunto de dados, indique o que é a população e o que é a amostra. Dentre esse conjunto de dados, a população são os 3.000 alunos da escola e a amostra, os 30 alunos escolhidos. Exercício 3. Relativamente aos habitantes de um prédio, considere as seguintes variáveis estatísticas: sexo, profissão, anos de estudo, tempo que se passa na frente da televisão e número de pessoas da família. Classifique cada uma das variáveis estatísticas em qualitativa ou quantitativa, e a última em discreta ou contínua. Então vamos resolver esse exercício. Sexo é uma variável qualitativa. Profissão, qualitativa. Ano de estudo, quantitativa, discreta.
Tempo que se passa na frente da televisão é uma quantitativa contínua. Número de pessoas da família, quantitativa discreta. Nós vamos terminando a nossa aula por aqui sobre variáveis e sobre os conceitos de estatística. Não desanime, mantenha o foco no estudo. Em breve vamos nos encontrar. Um abraço, fiquem com Deus.